Olá, hoje nós estamos com o professor Paulo, que é prefeito de Acauã, recém-eleito, então pouco mais de 6 meses de mandato, é um jovem prefeito, né? E é um ponto que nós vamos tocar hoje aqui também, é sobre a juventude em Acauã, que tomou os rumos da política, e é um fato interessante, por isso nós vamos falar também hoje sobre este ponto. Então, Paulo, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, seja bem-vindo ao Portal Narrativa. Boa noite, Ney. Boa noite a todos os que acompanham o Portal Narrativa. Também quero aqui agradecer pela oportunidade, né, de batermos esse papo. Um papo aqui que vai ser sobre Acauã, sobre a administração de Acauã, sobre a política de Acauã, porém, eu acredito que vai ser proveitoso, né, porque vamos tratar em política, em juventude, em algumas coisas aí que interessam a muita gente. Então, eu é que agradeço, né? E vamos lá. Prefeito, eu não me lembro e eu gostaria que, se em algum momento eu me equivocar em alguma informação, que eu possa me corrigir. Eu não me lembro de algum cargo, porventura, você tenha concorrido antes de disputar as eleições no ano passado. Eu conheço já há alguns anos a sua atividade como professor no município de Acauã, então gostaria que o prefeito falasse um pouco sobre a escolha do seu nome, né? Se realmente já havia um histórico na política, uma participação direta, né, disputando algum cargo público, como foi a escolha do seu nome para suceder o prefeito Molão, que é um prefeito muito querido na cidade de Acauã. Prefeito muito querido e bem avaliado, né? Em Sim, muito. Acauã e em todo o Piauí. Verdade, Tirei. Tirei, é o seguinte, eu concorri em 2012, certo? Quando o Molão entrou com a candidatura dele a prefeito, né? Molão foi prefeito e foi reeleito prefeito. Em 2012 ele estava na eleição, né? Que ele disputou com o Chico de Félix. E eu fiz parte do grupo dele como candidato a vereador, né? Na época, como jovem, né, que estava se ingressando, para tentar trabalhar e ajudar também na política, e não fui eleito, né, na época. Como eu era da base, eu era do grupo dele, aí ele me chamou para trabalhar na gestão dele. Então, a primeira pergunta que você me fez aí, eu tentei as eleições como vereador em 2012, né? E andei muito próximo, mas não fui eleito, não. Fiquei na suplência, né? Acredito que isso tudo tenha contribuído para a questão da escolha, né? A escolha foi um processo assim um pouco longo, um pouco trabalhoso. Eu acredito assim, eu gosto de falar que minha escolha foi assim natural, foi escolhida pelo povo aos poucos, né? Se for tratar assim de nomes, né? De nomes, assim que passou, assim que começou o trabalho da gestão de Molão, ia para uma reeleição, mas já se falava em nomes, né? E naturalmente, quem já estava ali na política tinha uns dois vereadores, um ou dois vereadores, alguns também que não eram vereadores que tinham interesse, tinha alguns nomes, eu acredito que uns 3 nomes, né, tinha interesse e de certa forma estavam na frente, porque eu não consegui me eleger como vereador, entrei para a administração, e quando você trabalha na administração, você trabalha lá dentro, né? Você não trabalha diretamente, assim, trabalha com o povo, mas de uma forma, assim, mais restrita, mais aos poucos. Quem está na política trabalha mais diretamente com o povo. Então, assim, não é dizendo que eles tinham mais oportunidade, mas, assim, o fato dele estar lá na a parte política, o povo vê de uma forma diferente. Tem uma certa divisão ainda. Hoje, isso já mudou no decorrer da nossa entrevista, você vai entender o que eu estou querendo falar. Isso já mudou um pouco, né?
já tem outras visões, o povo já estão vendo, né, algumas coisas que não via na hora de escolher um nome, né? Na hora de escolher um nome, aí vão querer alguém que está envolvido na política, pai, fulano de tal, trabalha na administração, talvez eu não sei se ele é bom, porque ele tranca muitas coisas, ele é mais seguro, ele dá não, ou ele é mais duro, né? Porque, de certa forma, eu entrei para a administração, né? E o que ocorreu na administração, por um lado me ajudava, pelo outro, às vezes atrapalhava um pouco, né? Porque eu entrei como secretário de administração, quando ele me chamou para trabalhar, no início do mandato dele, e o início do mandato de Molon foi um pouco conturbado, né? Assim como todos os que iniciam, né? Sem experiência, né? Tanto do gestor quanto dos secretários, todo mundo começando, às vezes a gente quer acertar, mas termina errando. São coisas naturais que acontecem na política, que acontecem na administração, como pode acontecer numa empresa, num outro setor, isso é normal, isso é natural, né? Principalmente de quem quer acertar, de quem quer trabalhar. Às vezes você pensa que está fazendo uma coisa certa e ao decorrer do tempo que você vai pegando experiência, você vai melhorando, né? Houve muitos problemas, muitos mesmo, acho que talvez você ficou sabendo, a sociedade em geral ficou sabendo, né? A administração um pouco desorganizada, e aí ele fez algumas mudanças. Nessas mudanças, ele me convidou para me ficar à frente da finança, né? Outro cargo, assim, que por um lado, como eu estava falando, me ajudou por uma certa organização que chegou a ter e ficou a administração de Molão e até hoje continua, mas por outro, tinha muita gente que não gostava, porque eu mexi em muita coisa, a nossa administração mexeu em vários pontos, né? Que às vezes era assim, era descontrolado e terminava beneficiando não sei, alguma coisa, alguém, e a partir daí que começou a mudar para se organizar, para melhorar a administração, aí sim, eu comecei a ter o que você talvez possa ter alguma pergunta mais para frente aí, né, se a questão de rejeição, se tinha alguém contra alguma coisa, que, né, isso mexe, isso faz parte da política, né? E aí eu sofri um pouco no início, né? E por isso, assim, que, que meu nome era o de trás. Meu nome era o de trás, né? Como melhorou? Melhorou por conta da administração, né? Eu fui uma das pessoas que tive lá e ajudou a administração estava no fundo do poço, né? A gente estava devendo muita gente. Quando a gente entrou, é tanto que, a princípio, eu não aceitei o chamado dele. Eu tava como secretário de administração, estava bem, eu via, eu não sabia de tudo, mas eu tinha boa parte das coisas, eu já sabia o que estava acontecendo, devendo muito, muita conta atrasada, muita coisa parada, muita coisa, não funcionava quase nada. Aí ele me chamou 4 vezes. As 3 primeiras vezes eu não aceitei, não. Eu aceitei, assim, tinha vários motivos. Um dos motivos era que realmente a coisa eu não imaginava que a gente, em tão pouco tempo, a gente ia conseguir controlar as coisas. Eu também nunca tinha mexido com carga assim que mexesse com dinheiro, e aí sou de uma família assim que é um pouco pensada, tem um pouco de medo das coisas, e aí quando eu pensava assim, rapaz, mexer com dinheiro é uma coisa muito, muito complicada, complexa, e que assim é muito visada pelo pessoal. E aí eu tinha um pouco de medo, realmente eu tinha um pouco de medo, e não aceitei nos 3 primeiros convites, vim aceitar no 4º, ele pediu até, pelo amor de Deus, eu disse, eu vou aceitar, aí pronto, foi quando eu fui até um pouco planejado, né? Eu disse, eu vou aceitar, mas assim, tem muitos problemas aqui. A gente precisa enfrentar esses problemas e precisamos mudar muitas coisas. E ele disse, o que tu quiser que muda, eu disse, não, nem o que quer não, todo mundo tem que mudar. Você, a administração, o secretário, tudo, a gente tem que mudar algumas atitudes da gente aqui, tem que melhorar, porque a gente tem que pagar. Paulo, A gente não pode ficar sem pagar as contas, para ver se essa administração melhora. Foi isso que aconteceu, né? nesse momento que você aceita o convite depois de uma certa resistência, ali naquele instante, você pensava na possibilidade de ser a pessoa que seria escolhida? Naquele momento, houve alguma tratativa dessa possibilidade? Eu pergunto isso porque, como você mencionou, a área de finanças ela poderia te tirar do páreo, né, para ser o candidato, ou lhe credenciar, ia depender do desempenho lá na frente. E aí,
como você fez um excelente trabalho, então acho que o reconhecimento, como você Foi. destaca, né, algo natural foi essa sua indicação. Mas a minha pergunta é, naquele momento daquela escolha, ali houve alguma tratativa sobre a possibilidade de você ser o candidato? Não, houve não, e assim, quando eu aceitei, eu falei para ele que eu não tinha mais interesse. Porque assim, na realidade, eu entrei na administração dele, porque eu já fazia parte, né? Fazia parte, trabalhava, estava com ele, mas ali naquela eleição de 2012, né? As pretensões que eu tinha politicamente, aí, assim, foram de água abaixo. Não é por conta da derrota, não é por conta da derrota, mas assim que eu me decepcionei com algumas. Né? O fato de você não ter sido eleito, isso, a coisa que passou naquele momento lá. Né? Naquele momento, eu não tinha, eu parei, pensei e disse, eu não quero mais, não tenho mais interesse de entrar na política. Eu não quis abandonar ele, né, a administração dele. Eu falei para ele que continuaria com ele, mas eu não tinha interesse político. E é tanto que assim, o que a gente tratou mesmo, a priori, no período, fizemos muitas reuniões, o que a gente tratou foi o seguinte, organizar a casa. Né? A gente, muitos, eu mesmo, como eu te falei, eu aceitei pensando que não tinha solução, né? Mas ele tinha em cabeça que ia ter solução, que ia organizar e que ia ainda ser candidato, né? É porque, assim, só para te situar um pouco em relação a tudo que a gente tratou, eu fiz um cálculo, né? Eu fiz um cálculo do que a gente estava devendo, né? De tudo que a gente estava devendo, e na época eu acredito que eu não peguei tudo, faltou muita coisa, chegou muito mais conta depois. O cálculo que eu fiz, o valor passaria do que a gente ia receber até o final do mandato dele. Aí era assim, era uma coisa que você, de cara, quem trabalha com matemática, eu que fiz matemática, já olhava assim, de ser uma coisa sem rumo, dá para a gente melhorar muita coisa. Agora, sim, tinha várias ideias boas, tinha várias, por exemplo, quando a gente, em toda reunião que a gente se reunia, nossa parte agora é o seguinte, nós vamos atender bem o povo. Vamos atender bem o povo, vamos fazer a coisa. Agora sim, não adianta inventar mais nada, que nós temos mais conta para pagar do que o que vai entrar. Né? Isso ficou entre a gente, isso a gente não socializou, ficou entre a gente, entre os principais que se reúnem. Então a gente tem que trabalhar duro aqui. Na maioria grande mesmo, tinha na cabeça que não tinha condições, você está devendo mais do que o que vai entrar. Então, era assim. Mas todo mundo enfrentou. Quando eu dei o sim que eu entrei, aí encorajou muita gente, e aí o pessoal não sentiu vontade assim, porra, não, desculpa a palavra, a gente vamos enfrentar, vamos se eleger, mas assim, o intuito da gente era de terminar e terminar bem a gestão, né, pagando tudo, saindo, porque sempre foi, a minha forma de trabalhar sempre foi assim, e aí eu vi que se encaixava, e aí encorajou todo mundo, e aí aos poucos foi indo e foi dando certo, e se conseguiu, a gente foi para a reeleição devendo, não pagamos tudo, fomos para a reeleição devendo, é tanto, por isso que nós passamos por dificuldade, e Molon ganhou só por 150 votos de maioria, andamos até perdendo a eleição, isso era um dos fatores. A gente não pagamos. Muita gente eu acredito que pode não ter até votado na gente, não sei. Isso ninguém sabe, ninguém tem prova nem nada. Né? Por algo que não foi resolvido, que ficou muita coisa mesmo. Eu não me lembro, na época eu sabia de muita coisa, eu sabia o que tinha sido resolvido, o que não tinha, mas eu tinha uma relação de muita coisa que não tinha sido resolvida, que não tinha, né, de contas, e isso na política atrapalha. Isso na política atrapalha. Acho que o político hoje ele tem que trabalhar muito bem essa parte. Você tem que ser correto, você tem que, com suas coisas, com contas, com tudo, com a administração. A administração em si ela já tem um percentual que já é mensal ali, que é obrigatório. Eu não posso planejar uma coisa que vá afetar essa parte. Então, muita gente peca nessa área, porque, né, não se planeja bem e termina fazendo o que não pode pagar, e aí compromete, né? Paulo, superada essa tempestade do primeiro mandato, Molão fez um segundo mandato muito mais tranquilo, porque muito mais organizado, as finanças mais equilibradas, e como você disse, as finanças têm um impacto direto ali
na reação das pessoas, porque você tem como entregar ou não um serviço de qualidade que as pessoas tanto aspiram, né? Então, as finanças estão diretamente ligadas a isso. Então, Molan fez o segundo mandato que até o credenciou, inclusive, a fazer um sucessor, que eu acho que é algo inédito na história de Acauã, né? E você, então, se credenciou pelo desempenho, eu creio também, todo o seu desempenho, a sua história, desde o primeiro mandato, por ter enfrentado esse desafio com ele e ter tido sucesso, o credenciou para ser o candidato nessa disputa interna, por assim dizer. Eu imagino que houve alguma resistência, porque é natural que haja alguma resistência aqui e ali. O prefeito lidou com tranquilidade, com resistências pontuais ou ali acerca da sua candidatura, porque são resistências internas, né? Ney, assim, eu tenho que ser realista, né? Assim como eu falo que nesse primeiro momento você me perguntou aí, meu nome não era, não tratamos nada disso, né? Mas naturalmente, como eu falei, como saiu o meu nome, né? Já nesse ente da reeleição de Molão, meu nome começou a surgir, né? Foi como começou a surgir e fiquei lá, por último nos planos lá, mas começou a surgir, né? Então houve resistência, e aí entrou a parte política de Molão. Ele, assim, ele é um cara muito inteligente, ele já vem trabalhando na política aí há muitos anos, né? Desde quando a Cauã se emancipou, ele não entrou sendo político, mas ele foi envolvido em todas as políticas de Acauã. Acredito que ele deve ter começado antes de Acauã, e todas as políticas de Acauã ele foi envolvido, nas duas primeiras de Antônio da Barra, ele teve com Antônio da Barra na política de Antônio da Barra, nas duas de Batista ele teve com Batista, e ele já tinha todo esse traquejo, ele muito bem preparado. Então, ele se dava melhor com essas coisas do que eu, né? Aí, no início, pelo fato de não ter nada tratado, ele me deixou eu passar por algum desses momentos, porque não é fácil. Assim, como eu estou falando, eu sou realista. Teve várias resistências. E mesmo acontecendo tudo isso que aconteceu, eu não era o nome ali da maioria. Até então, né? Até a reeleição ali, finalizando aquele primeiro mandato dele para começar, eu não era o nome ainda. Tinha muita gente que não aceitava ainda, tinha resistências ainda, porque muita gente já conhecia, a administração melhorou, tinha a minha parte lá, né? Mas, assim, naquele momento não credenciava e talvez, não, se fosse naquele momento da eleição, não sei se daria certo, né? Aí o tempo foi que foi. O tempo e o trabalho, né? Lógico, tudo que aconteceu muita coisa boa, né? O fato da gente conseguir equilibrar as contas, né? Organizar as contas, porque eu vou até abrir um parênteses aqui e falar, Tinei, que a gente tinha muita conta, a gente estava muito desorganizado. Mas Molão trabalhou muito, mesmo assim, no primeiro mandato. Entendeu? Fez muita coisa no primeiro mandato. Ele conseguiu, logo no primeiro mandato, ele conseguiu parceria com o Jorgiano e Júlio César, né? E conseguiu trazer muita coisa para cá. Só que aí eu cansei de ver ele virar e dizer, rapaz, a gente faz as coisas, mas não dá certo. Aí o fato da administração desorganizada, né? Você devendo muito, você faz uma coisa, mas você não paga, e cobrança, e aí por aí ela vai, e aí vai virando uma bola de neve, e isso aí é que atrapalha, né? Não adianta você fazer se as coisas estão dessa forma, né? Aí isso tudo foi me ajudando, né? Me ajudando. No final do mandato de Molão, já tinha muita gente que já defendia e que já falava, né? Só que, assim, era uma defesa. Quem me defendia, eu vou dar um exemplo aqui, um determinado eleitor aqui, né? Ele já tossia e já defendia, rapaz, tu tem que ser o candidato. Mas não tinha coragem de abrir voz e falar. Por quê? Porque tinha muita resistência. Na hora que falava, né, já tinha muita gente dizendo, não, ele é bom, ele botou o Molão no eixo, mas o lugar dele é lá na administração, é lá na finança, não dá certo. E aí precisou o tempo, né, mostrar isso, e assim, Molão, com a inteligência dele de
tá à frente das coisas, tá organizando nesse período, Tinei, de passagem da reeleição dele para o começo da administração. Ele não falou, mas ele já tinha, já, quando passou, ele revelou recentemente, antes da gente começar a administração, ele revelou para algumas pessoas, falou para mim, falou para algumas pessoas, que naquele momento que a administração dele virou de um lado para o outro, né, que melhorou, ele disse que antes da eleição já havia que meu nome podia ser um dos nomes. Eu sabia que ia enfrentar, que tinha várias. Aí ele esperou para. Não, nós vamos anunciar e vamos falar, vamos trabalhar. Pode ser outro. Ele dizia, ele não negava, né? Quem tinha intenção, os três, eu não sei se era três ou era mais que tinha intenção, ele falava para todos. Ele disse, rapaz, vamos trabalhar. O melhor nome vai ser candidato. Né? Teve candidato até que quis botar o pé na parede com ele, né? Queria, porque ele disse, rapaz, eu não vou. Aí tinha o ciúme de mim, Paulo Sérgio, tu tá defendendo? Eu não estou defendendo Paulo Sérgio, não. Paulo Sérgio está comigo e ele está na administração, eu não posso cancelar ele. Assim como eu não posso cancelar você e nem ninguém. Era um trabalho que eu não fazia. Eu era muito correto, sempre fui muito correto nas minhas coisas. Na parte política também, por isso até que demorou um pouco meu nome ser aceito. Eu não de forma alguma, né? O cara é meu concorrente aqui, mas eu não passava rasteira, não. Se tivesse que resolver, quem determinava era Molão, a gente resolvia as coisas, em momento algum, né? Quem saiu naturalmente, brigou naturalmente, né? Se afastou naturalmente, mas não foi assim, empurrado por mim ou empurrado por Molão, né? As coisas aconteceram mesmo realmente natural, é tanto que ainda via, né? Muito boato em Paulistana, tinha pessoas que diziam, não, Molão não vai conseguir fazer o sucessor, porque o nome não é ele, não sei o que mais lá, tem as pessoas que falavam e por aí. Agora, sim, muita gente não tinha a dimensão do nosso trabalho aqui, né? Eu já tinha, assim, de um certo momento, de antes da campanha e muito, eu já tinha segurança. Que a gente ia para a campanha e que eu ia ser eleito, porque eu estava andando muito molando. Estava andando muito molando. Eu também percebi, eu passei a criar gosto pela coisa, né? Eu não tinha essa intenção, mas quem aqui não quer continuar na administração, a administração que está dando certo, né? E eu vendo ali que meu nome estava aumentando, tinha muita gente que não defendia, passou a defender, porque viu que meu nome era o melhor, né? E ali foi uma escolha natural e democrática, né? Democrática. E eu recebi essas pessoas, não, tinha gente que tinha acabado que não defendia meu nome, que falava mal do meu nome. Às vezes falava mal assim por questão política, não é por briga, é porque defendia um candidato B, um candidato C, né? E aquilo eu fui preparado para aquilo, para tudo eu absorver, né? Porque teve um certo momento, assim, que nem eu voltando lá atrás, teve um certo momento que eu não absorvia as coisas, mas não teve um certo momento que Molão chegou a dizer, cara, teu nome é um dos principais. Agora tu tem que absorver as coisas, tenha calma. Enfrenta, tá só começando os problemas. Tá só começando. Todo mundo quer ser prefeito, né? Todo mundo quer ser prefeito. E eu dizia para ele, rapaz, eu não tenho um sonho de ser prefeito, não. Eu quero continuar a administração. Se for, eu falava para ele, se for qualquer um desses aí que der certo, a gente... agora vamos, né? Só quando eu não dava rasteira, os concorrentes gostavam demais de me dar rasteira. E aí era complicado. Mas mesmo assim eu falava para ele, falei não sei quantas vezes para ele, eu disse, Molão, se a gente vê que vai brigar e que vai ter problema, vamos tentar, vamos deixar. Eu estou aqui para trabalhar, né? Eu estou aqui para trabalhar e para a gente continuar com a administração. Mas foi ficando insustentável o fato de meu nome estar crescendo muito, né? De ter crescido muito, né? Aí incomodou muito com quem era concorrente, né? Que começou a querer brigar e aí, né? Quem vinha me perguntar, eu dizia, rapaz, eu voto. Se for fulano de tal, eu voto. Se for fulano de tal, eu voto. Aí eles começaram a falar diferente. E aí eu também comecei. Aí as pessoas que me defendiam começaram a perceber, disse, Paulo Sérgio, se não for tu vai perder, porque não vão ficar contigo na negociação, não. Eu disse, rapaz, eu estou preparado para tudo. A gente não pode querer forçar a bola. As coisas estão andando, está fluindo, mas se for preciso fazer acordo, eu estou aqui para fazer acordo. E para conversar, se for preciso ser outro nome, vai ser outro nome, a gente vai trabalhar. De forma que a negociação continue, né? Paulo, é interessante essa parte que nós estamos falando, porque às vezes as pessoas pensam que é tudo muito tranquilo, né, por se tratar de um mesmo grupo. E a verdade é que em qualquer que seja a esfera, né, quando se disputa um cargo eletivo assim e majoritário, há sempre essa disputa interna, porque cada um quer ser aquele nome. Então é natural essa disputa, só que às vezes, como você descreveu, às vezes ela fica muito tensa, né, por parte de algumas pessoas,
e às vezes até desleal. Verdade. Se você não estiver preparado, não é fácil, não. Eu sou muito novo ainda, só tenho 41 anos, estava com 40 anos, assim, no início tinha, né, primeira política como candidato a prefeito, isso, assim, não era fácil. Primeira política, não, né? Primeiro, você enfrentar a pré-disputa ali, né? Não é fácil, não é fácil. Principalmente Uhum. quem hoje, você tem um mundo hoje que tu falou numa palavra que existe mais, questão de deslealdade. Hoje, né? Tá faltando, assim, muita coisa na política. Tá faltando, eu falei várias vezes antes de entrar assim, dessa forma como candidato nesse projeto, eu já fazia parte do projeto, né? Eu falei várias vezes e sempre fui preparado para isso. Eu não tenho coragem de fazer tudo. Deslealdade, essas coisas por política. Eu acho assim que não compensa, não. Eu acho que está precisando mudar algumas coisas Uhum. no meio político, assim também como em outros meios, né? Nós vamos até aproveitar para a gente falar sobre isso agora, Pode ser. sobre essas mudanças que precisam acontecer. Eu teve um período que eu andei muito em Acauã, faz algum tempo que eu não ando lá com frequência, mas teve alguns anos que eu trabalhei em Acauã, então eu conheci seu Antônio, trabalhei também ali com seu Antônio, e seu Antônio foi o primeiro prefeito de Acauã, ele foi reeleito, e logo em seguida veio Batista, não conseguiu a reeleição, não é? Não conseguiu a reeleição, sim. Isso. Então, Conseguiu. seu Antônio já era um senhor já idoso, no segundo mandato ele já estava idoso. Batista é um senhor, já, acho que quando ele assumiu ele já tinha mais de 50 anos, eu acho, Já. né? E aí, de repente, a Cauã tem assim, uma mudança muito grande em relação aos seus representantes agora no Poder Executivo, porque elege Molão, que, se eu não me engano, Molão, quando foi eleito para o primeiro mandato, Molão não tinha nem 40 anos Era. quando ele Novo. foi eleito, né? Então, assim, é uma disparidade de idade muito grande, assim, de fato há uma renovação ali nos quadros políticos de Acauã. E aí ele segue a mesma toada, porque Molão é eleito, se reelege, e aí você é eleito em seguida, aí com 40 anos, né? 40 anos. Isso. 40 anos. Então, assim, muito jovem. Então, é impressionante que a Cauã vem de quadros de pessoas já mais velhas, e aí faz uma mudança quase que de 360 graus nos seus representantes, porque são jovens que assumem agora a administração, os destinos da cidade. Eu pergunto, depois de fazer esse comentário, esse levantamento histórico, isso serve para os jovens como estímulo para eles se aproximarem da política, já que jovens foram eleitos, e aí já está com 8 anos, e aí tem o seu mandato. Se você for reeleito, aí, então serão 16 anos a Cauã conduzida por jovens. Isso serve como estímulo para a juventude, para ela se aproximar mais da política, tendo em vista que antigamente era um assunto mais dos senhores, né? As pessoas mais idosas, de se envolverem com isso. Serve sim, sem dúvida serve. É necessário, né? É necessário porque a vida ela vai passando, né? É natural que o cargo ele é passageiro, né? Vai ter, né? E é ideal que pessoas novas, né, passam a se ingressar na política para ter essa renovação. Agora, embora eu não ache assim o principal fator, entendeu? Eu acho que a política ela tem que ter uma mudança em outros fatores, lógico. Nós precisamos de renovação, isso é natural, é essencial. Precisamos de renovação na política. Agora, assim, precisa se mudar todos que vão se envolver na política e quem está envolvido na política. Eu acho que precisa ter mudanças, né? Mudanças, eu acho que, porque talvez eu não seja a pessoa ideal para falar o que eu vou te falar aqui, né? Tem muitos outros aí já mais velhos na política, mais experientes na política, talvez falem
bem, melhor em relação a isso. Mas eu acredito, Tinei, que você precisa se preparar para você se ingressar na política. Por quê? Porque eu acredito que a política é parecida com o casamento, certo? Você não vai entrar na política para ser um mero político, né? Para você ter um salário, ou você para fazer alguma coisa aqui, outra ali. Mas você vai ter uma vida. Na hora que você se ingressa, né? Eu tiro por mim, né? Eu tenho família, eu tenho tudo. Mas assim, a política ela exige muito de mim. Lógico que eu não vou abandonar a família, e é uma coisa que eu prezo demais. Minha família, demais, demais, demais. Agora, assim, eu não posso também abandonar a política. Por quê? Porque eu fiz um termo, eu fiz um compromisso com a política. E a partir do momento que eu fiz aquele compromisso com a política, eu fiz um compromisso para administrar uma cidade, para ser o prefeito de uma cidade, para administrar bem, né? Para fazer as coisas com transparência, né? Para servir a todos. E moleque, é muita coisa. E às vezes a gente entra, se ingressa na política pensando assim, não, eu quero ser um político, eu quero ser um vereador, eu quero ser um prefeito, eu quero ser um deputado. Mas a política tem muita coisa, precisa muito da gente, né? Precisa muito da gente, porque a política ela precisa melhorar muito, né? Em todos os termos aí, em todas as suas áreas, porque as coisas precisam acontecer, né? O mundo precisa mudar. Para o mundo mudar, só depende da gente, né? E depende de quem está, assim, principalmente os políticos, quem estão ali à frente. Então, o político tem a obrigação de fazer algo diferente, pelo menos ir atrás, né? E não ser só prefeito, eu não posso ser só um prefeito, não. Para mim, tenho um quadro bem aqui atrás de prefeito, não, isso não é muito mais que isso. E isso tira de mim, né, algumas coisas que eu prezo, às vezes, né? Família. Né? Família exige muito da gente, fica às vezes cobrando. Agora para estar contigo é difícil, né? Mas assim, eu me esforço às vezes para estar com a família, de ir um jantar com a família também, porque para fazer essa parte. Só que eu tenho esse compromisso. Agora eu sou prefeito e eu tenho que lutar por isso e trabalhar por isso. Então essa parte me tira um pouco de outras. Então é isso que eu acredito que os políticos têm que pensar. Tem que pensar, tem que mudar. Eu acho que a forma também de trabalhar, acho que o que é público tem que ser bem tratado. Por isso assim que meu nome ele demorou um pouco ser aceito, mas quando foi, ele foi muito seguro, porque eu sou um político que trabalha muito a parte administrativa, eu zelo muito pela parte administrativa, pelos compromissos, né? Por questão de todas as secretarias tá funcionando, né? Tá dando oportunidade para a secretaria estar funcionando, fazendo com que o máximo para que isso ocorra e que a política e que a administração funcione e funcione bem. Lógico que eu sou consciente que eu não vou conseguir fazer tudo e para todo mundo. Agora eu preciso fazer as coisas funcionar, preciso trabalhar muito, preciso cobrar muito de quem trabalha comigo, né, dos meus comandados, dos meus secretários, e fazer com que todos eles, eu como todos eles, tenham em mente que a gente está para atender o povo e em função do povo, né? Então, não é porque eu sou prefeito que eu posso tudo e que eu sou isso, não, de forma alguma. Eu estou aqui para trabalhar, para atender bem, e mesmo diante de tudo isso, eu também sou uma pessoa normal, né? Que aí eu tenho parte familiar e minhas outras coisas. Ser prefeito é mais trabalho do que glamour, porque as pessoas ainda, às vezes, têm aquele glamour, né? De achar que prefeito é bom porque tem esse glamour. Tem o status, né? O status tem muito trabalho, muito trabalho, assim, e assim, fora do trabalho, acontece muita coisa, o que a gente conversou aqui, né, nas entrelinhas aí, em algumas coisas, acho que você percebe, quem acompanha seu portal vai perceber, né, que a gente passa por muita dificuldade, a gente tem que estar preparado para enfrentar essas dificuldades, porque é nessa hora que você se mostra mesmo se você está preparado para enfrentar um cargo desse, porque você se depara com situações, às vezes, que se você for tomar uma determinada atitude por você, ou por, às vezes, quem está do lado, você não vai estar fazendo a coisa correta. Né? Então, você tem que pensar, você tem que analisar, você também tem que assessor é para isso, secretário é para isso, né? É para em conjunto
você conversar, procurar saber, procurar fazer o melhor e tomar as melhores atitudes para que as coisas funcionem e funcionem da melhor forma. Paulo, você falou sobre os seus secretários, né, o trabalho, e eu queria saber, nós estamos no meio de uma pandemia ainda e já se passaram aí 6 meses de mandato. Como é que você avalia esse primeiro semestre do seu governo? Entendeu? Assim, estamos dando continuidade. Eu avalio assim que está bem, né? A gente tem trabalhado muito, assim, passo em relação a alguns colegas prefeitos. Eu tenho um certo diferencial, né? Um certo diferencial, porque eu venho da administração de Molão e eu de certa forma, né, fui prefeito junto com o Molão, né? Eu participei de tudo junto com ele, lógico. Ele foi a pessoa de muitas vezes de dar a palavra final, porque por conta de experiência, por ele ser o prefeito, né? E eu aproveitei bastante essa questão de ele dar a palavra final e de eu aprender, né, com isso, né? E isso me ajudou. Eu tenho uma ferramenta totalmente extra em relação aos outros colegas, né? O primeiro mandato não é um primeiro mandato diferenciado, né? Eu estou numa administração que eu continuo a administração. A gente quer procurar é melhorar, é acertar mais, é procurar fazer mais, né? E tudo isso facilita e me ajuda, me ajuda muito, me ajudou muito nesses 6 meses. Agora, lógico que tem um diferencial. O prefeito sou eu, né? Eu tenho mais cobranças, né? Quem chega para falar comigo, chega para falar como prefeito, não é mais como assessor do Molão, né? E aí tem um diferencial. Tem, assim, minha linha também, né? O fato de eu ser uma pessoa que prezo muito pela administração, né? Pelos trabalhos administrativos, pela questão de organização, de a gente melhorar nossa organização, nosso controle, para podermos fazer mais. Aí de certa forma, naturalmente vai pegando na administração. E a gente já tem melhorado. Não é que não podia melhorar lá, essa parte que eu estou citando aqui, lá na administração de Molão. Mas é simplesmente uma continuidade. Era coisas que a gente já pensava lá, na administração de Molão, junto com o Molão. A gente já pensava, né? Rapaz, a gente tem alguns caminhos que a gente pode melhorar. E hoje, a cada dia que passa, a gente consegue. A gente consegue, assim, dar mais uma solidez para a nossa administração, principalmente a parte financeira. Eu falo isso, Tinei, porque muitas vezes o fato de muita gente só ver na rede social, muita gente vê assim, que a gente está bem, que a Cauã está bem, que a Cauã conhece. Acontecem muitas coisas e que se trabalha muito assim, mas a gente passa por muita dificuldade financeira, né? A gente muitas vezes passa no limite, né? Passa no limite e a forma de trabalho da gente é que ajuda a gente conseguir fazer muito, né? E trabalhar muito pelo povo e ser uma administração intensa. Que eu costumo dizer que nossa administração é intensa, né? Aqui não para, né? Tanto na área da saúde. Hoje, a questão da educação tem sofrido muito nessa questão da pandemia, mas a gente tá em cima, ajudando, procurando abrir para fazer com que as coisas funcionem até voltar à normalidade, para as aulas voltar ao normal, né? Nas outras áreas também, seja na área da agricultura, seja na área do esporte, seja na área, em todas as áreas. A gente procura atuar bem e essa forma de administrar e de cuidar bem do ente público aqui, da nossa finança, isso nos dá abertura para a gente fazer muito mais pelo povo de Acauã. Paulo, eu gostaria que você pudesse avaliar aqui alguns temas que eu vou trazer aqui rapidinho e que eu acho importante, né, o que você falou, né? Muitas coisas foram realizadas na administração de Molão, mas nenhum gestor vai conseguir exaurir ali em soluções a problemática de uma cidade. Então, ela vai ter a continuidade, novas soluções, novas melhorias, aperfeiçoamentos. É natural que seja assim, e é bom que seja assim. Às vezes é até ruim quando entra um gestor que não compreende que a administração pública é uma continuidade, né? Ela não tem Certeza, não deve ter uma ruptura, né? Você pode dar, certeza. né, a sua cara, a sua maneira, os seus projetos, mas ela é uma continuidade buscando aperfeiçoamentos, né? Verdade, verdade. Então, eu gostaria que você pudesse avaliar os avanços e quais os novos desafios para cada área aqui que eu vou apresentar.
E quem sabe algumas coisas que você apresente aí, sirva também para aqueles que vão nos ouvir, seja de Paulistana, Jacobina, São Francisco de Assis, outras cidades aqui da região. Acerca da acessibilidade. Este assunto eu fiz até um bate-papo com Getúlio aqui, que você conhece, Getúlio Luiz. Foi um papo muito rico, assim, ele trouxe muita informação, porque ele é uma luta pessoal dele para melhorar essa realidade aqui na cidade. Então, eu gostaria que o prefeito pudesse falar sobre os avanços nessa área de acessibilidade e quais os desafios. É um assunto muito oportuno, né, essa questão da acessibilidade, né? Porque isso, principalmente aqui em Acauã, né? A gente temos muitos amigos, né? Que dependem muito dessa acessibilidade. Né? Os nossos amigos, nossos parentes portadores de necessidades especiais, né? Que muitos chamam de deficiente, né? Eu já trabalhei essa questão já desde antes de entrar na administração, na política, junto com o Molão, né? Fui diretor, eu não falei no início, mas eu fui diretor de escola por alguns anos aqui em Acauã e trabalhei junto com o Getúlio, né? Junto com o Getúlio, que isso é um tema que é um pouco novo ainda, né? Vem trabalhando, principalmente na política, né? É um direito, lógico que é um direito, né? É Mas, um assim, direito antigo, mas e antigo, mas assim, vem se tratado trabalhando muito recente, novo, e assim, verdade. isso depende muito da sociedade. A sociedade tem que ajudar. Nós, enquanto administração, a gente já vem trabalhando, já há muito tempo, a gente já vem trabalhando, né? Já desde quando o Getúlio começou a se organizar em Paulistana, a gente também aqui, né? Que a gente já passou a trabalhar todas as obras e todas as ações que você faz, né? Você tem que pensar na acessibilidade. Festa, eventos, você tem que pensar na acessibilidade. Por quê? Porque ali tem as pessoas que vêm e precisa ter um acesso para chegar, né? Ela não tem uma facilidade de chegar, né, num evento, não tem uma facilidade de chegar como eu, você, né, que não tem uma certa deficiência, chega. E essas pessoas precisam, né? Então, a gente, na nossa administração aqui, desde o início, né, acredito que a gente tem feito aqui os primeiros eventos, né, e se tratando de festas, né, grandes aqui em Acauã. Acho que os dois primeiros, eu não sei. Eu acredito no primeiro mandato de Molão ainda, começamos a trabalhar a colocar a acessibilidade ali como um dos principais fatores ali para ter a oportunidade das pessoas que necessitam, né, participar também nas obras, né? As obras aí começou a passar a ter um cuidado da gente, né? Nas obras que passou a se planejar, né? Para se fazer com acessibilidade, né, o pessoal, e aos poucos, né, ir trabalhando. Eu acredito que hoje a gente aqui não tem mais nenhum órgão, né, que não tenha uma acessibilidade, né, e se tiver e a gente porventura souber, é uma questão de dias para a gente procurar fazer, porque é uma forma da gente estar melhorando essa questão. Sim, agora tem muito mais, né? E aí nós vamos depender da sociedade, aí nós vamos depender, por exemplo, do nosso povo, né? Eu acredito começar a cobrar nas secretarias, secretaria de obra, né? Porque muita gente, às vezes, aqui em Acauã, diferente não sei se em Paulistano acontece, mas numa cidade grande, na maioria das cidades grandes acontece, né? Qualquer pessoa para construir tem que ter a licença da prefeitura. Isso não acontece aqui em Acauã. Nós estamos se organizando agora, a gente está começando a cobrar isso agora, porque a gente entrou, tem muita coisa que não se organizava. Por exemplo, tem coisas que não existem em Acauã que a gente organizou aqui. Vou dar um exemplo aqui para você, viu? A questão do IPTU, a questão dessa questão dos impostos, a gente está bem avançado nessa questão, porque é uma questão de arrecadação e é uma questão que ajuda a questão da administração, a gente trabalhou, né? Mas tem algumas outras coisas que a gente ainda peca, a gente ainda tem né? Por exemplo, acho que tem gente que está construindo aqui, quando a gente vai saber, já terminou, né? A gente não tem conhecimento da construção. E aí isso dificulta esse trabalho, né? Principalmente aqui na avenida, onde, né, calçadas estão muito diferentes, e a gente não tem, assim, a gente por ser um município 0,6, a gente não tem condição de trabalhar essa questão aqui, né?
para resolver essa parte. Outras já resolvemos e estamos trabalhando, principalmente na parte da conscientização. Eu acho que hoje seja você está fazendo uma casa aqui no centro, ou seja, você está fazendo uma casa fora do centro, num bairro, você tem que pensar nessa questão. Eu acho que você, talvez, na sua família, né, na sua família ali de casa, você não tem uma pessoa com um portador com necessidade especial, mas você pode ter um amigo, um parente que tem, e quando vem visitar a sua casa, você faz uma casa totalmente que não tem acessibilidade. Então, isso eu acho que a gente já tem trabalhado muito, né, na conscientização. Eu sempre procurei falar, né? Acredito que o pessoal, muita gente já está vendo essa questão. Hoje, muita gente já, mesmo por não tendo familiares deficientes, mas já procuram fazer uma casa mais acessível. Eu acho que esse trabalho feito por Getúlio aí em Paulistana, né? Pela associação aí em Paulistana, isso ajudou demais, né? Não só para Paulistana, como para toda essa microrregião. E isso ajuda a gente também, enquanto poder público, porque ajuda a conscientizar o pessoal. E isso tem que começar de lá, do pessoal, essa parte, né? Porque não precisa ter acessibilidade só no setor público, né? Na área privada também tem que ter acessibilidade. No comércio também tem que ter acessibilidade. Como é que eu vou comprar no comércio se eu sou portador de necessidade especial? Como é que eu vou comprar no comércio se ele não tem acessibilidade? Ele já está perdendo um cliente ali, então ele já tem que pensar diferente, né? Verdade. Getúlio disse assim, aprendi muito com Getúlio nesse bate-papo de mais de uma hora com ele, nós até já publicamos no nosso canal. E eu aprendi com Getúlio algo bem interessante, que assim, nós discutimos sobre as pessoas com deficiências e as pessoas com mobilidade reduzida. E ele até destacou assim, Tinei, é muito importante que as pessoas, como o prefeito falou, se conscientizem, porque ninguém sabe se amanhã não será você. Se não se tornar uma pessoa com deficiência, mas às vezes ali você tem a sua mobilidade reduzida, ou um parente, alguém de sua casa, né? E às vezes a gente não pensa, Isso. né? Aqui em Acauã é natural, porque eu acredito que quase todo mundo tem parente. Aqui essa questão assim, não sei se já tem um estudo feito aqui, entendeu? Mas tem muita questão do sangue, a questão familiar, né? Acredito que muitos parentes, né? Se casando, né? E acredita que tem muita questão do sangue, né? Então aqui tem um percentual de deficiente muito, muito grande. São muitos. Aqui a gente conseguiu avançar muito nesse trabalho, porque já está com alguns anos que a gente vem trabalhando. Hoje aqui, acho que quase todos os deficientes, né, tem a cadeira motorizada, a gente conseguiu, né, lutamos muito por isso, trabalhamos muito em Teresina, daqui para Teresina, né, nos organizamos muito, né, e a gente já conseguiu beneficiar muito. Acredito que hoje já está começando a trocar, porque por um período o portador de necessidade especial ali, o deficiente, ele tem direito a trocar a cadeira. Acho que eles já estão começando a trocar essas cadeiras, né? Saiu aqui minha imagem. Eu tô, Tá me vendo? tô te vendo aqui. Ah, beleza, então tá certo. Aí, a gente avançou muito, trabalhamos muito e vamos trabalhar bastante ainda. E pensando principalmente nessa área, porque a gente somos muito sensíveis, né, quanto a essa questão e sabemos não só do direito, mas assim que a gente tem como melhorar mais ainda, né, tanto na parte da conscientização quanto na parte do nosso trabalho, né, para que nossos portadores de necessidades especiais tenham ainda mais acesso, né, e possam ir e vir com mais facilidades, né, no nosso município, aqui na nossa cidade. Para a gente avançar aqui, eu só vou, para a gente encerrar esse primeiro tópico, que é a acessibilidade, uma das coisas que eu acho que serve para todos os municípios, que Getúlio, pela experiência dele em Paulistana, duas coisas que ele destacou aqui como desafios a serem enfrentados aqui. Uma são as calçadas aqui no centro, principalmente, como o prefeito já falou, e a outra questão são os calçamentos, inclusive os mais novos, né, a pavimentação, que às vezes quando o pessoal aqui vai fazer os esgotos, às vezes eles não se lembram que dependendo de como é feito, pode dificultar muito a vida das pessoas com deficiência. Então, um dos destaques que nós fizemos, até
nós já passamos o material para o pessoal da Câmara, para o presidente, porque, como aqui eles pleiteiam um empréstimo para pavimentação, é algo que deve ser levado em consideração. Getúlio até usou o termo assim: qual o sentido de avançar e reduzir a nossa mobilidade? Né? Porque ele estava dizendo que deve se lembrar deles também quando estiverem pavimentando, né? Porque ele disse que tem lugar que as cadeiras, mesmo motorizadas, aqui em Paulistana, não passam, tem muita dificuldade. Ele disse que, inclusive, já caiu. Então, só esse destaquezinho que eu falo, que assim, eu achei muito importante. Queria só fazer um comentário em relação a esse destaque que você fez, que assim, a gente tem dificuldade aqui, mas já mudou muito, muito, né? Hoje, às vezes, a pessoa não vem pedir autorização do município para construir, mas ele não constrói sem pegar alguma informação, certo? E o que é que ocorre, né? Que tem um ponto desse seu destaque aí, a questão, a pessoa constrói de qualquer forma ali. Se você constrói de qualquer forma, né? Você não procura ali, não procura o secretário de obra ou a prefeitura, né? Para ter informações daquela rua ali, você vai construir ela ou mais baixa, né? Mais baixa ali, você vai sentir dificuldade. Aqui tem várias casas em Acauã, que quando construiu, passou o calçamento, a casa ficou quase enterrada. Então, aí fica difícil, é praticamente impossível fazer uma acessibilidade diante de uma coisa dessa. Por quê? Porque falta um pouco de... Muitas vezes ninguém vai proibir de construir, né? Mas o fato de você ter informação, você vai fazer o baldrame ali na medida correta, né? Na medida do nível do calçamento. Quando chegar o calçamento, não só a questão da acessibilidade, mas você não vai ter problema. Você não vai ter problema com sua obra, né? Com sua obra. E aí é diferente, ele vai ajudar tanto a questão dele quanto a questão da acessibilidade. A gente tem vários problemas em relação a isso, mas já mudou muito. Hoje, o pessoal, por conta de muitos, né, que hoje, né, tem construções danificadas com problemas dessa forma por conta de construir e ficar desnivelado enquanto questão de calçamento, as pessoas estão procurando mais a prefeitura, mais informações sobre a questão do calçamento ali. Então, às vezes, se não procurar, mas o pedreiro vai ver direitinho como é que a questão vai ser o nível do calçamento ali, para a pessoa não estar fazendo abaixo do nível do calçamento, para não estar tendo problema. Perfeito. Então, vamos para o próximo aqui, que é sistema de abastecimento de água. Na zona urbana, começando na zona urbana, como é que funciona? Aqui, o sistema de abastecimento de água em Paulistana tem bairros que é muito problemático, assim, é grave o problema daqui. O sistema de água urbano aqui é igual de vocês aí, a GESPISA quem toma de conta, certo? Aqui a gente ajuda muito, né? A gente já conseguimos avançar, porque a GESPISA, ela não, a gente cobra demais, rapaz, a gente tem cobrado muito, praticamente todas as vezes que a gente vai em Teresina, a gente está cobrando tanto de georgiano, às vezes o georgiano nos leva até a GESPISA para estar cobrando, né? Mas, assim, a gente, nos últimos 2 anos, a gente ajudou demais a GESPISA aqui. A gente, antes até de pavimentar, a gente fizemos aqui, ampliamos o abastecimento da água aqui de Acauã, a questão aqui, porque Acauã cresceu muito aqui para cima um pouco, né? Está faltando ainda muito, né? Eu acredito que era só uma questão de organização da GESPISA, dava para melhorar, dava para eles atender mais, porque eles recebem por esse serviço, né? E a Cauã já é grande, já tem um faturamento já muito bom, né? E dava para o abastecimento de água daqui ainda estar melhor. A gente ajuda, a gente não mede esforço aqui não. Aqui, até quando tem problema de água, a gente vai, especificamente Molão é quem mais trabalha essa parte, né? Pelo fato de eu ficar um pouco preso à administração, essa parte é feita por ele, muito bem feita. Ele vai para cima mesmo, ele bota os cabos chama os cabos para trabalhar, trabalha junto, ajuda, bota gente para trabalhar, para a gente poder ver o povo de Acauã mais assistido nessa questão do abastecimento de água aqui na zona urbana. É uma área que a gente tem muita preocupação em relação a isso, mas já melhoramos bastante, eu acho que já temos avançado. E a minha pergunta, Paulo, não era nem para transferir essa responsabilidade para o município, que eu sei que a responsabilidade é do Estado, é da GESPISA, mas a minha pergunta foi mais no sentido de saber essa dificuldade, já que em Paulistana
É assim, eu nem sei se vai demorar aqui entrar em colapso, porque a cidade cresce como em Acauã, não há Cresce até mais, investimento, né? não há investimento por parte do Estado, então vai chegar num ponto, ainda que os prefeitos estejam ali ajudando para amenizar o sofrimento da população, Problema sério. problema grave. Problema Mas em sério. relação ao abastecimento de água na zona rural, Na zona rural, pronto. E já na zona rural, a gente tem um trabalho mais intenso ainda. A gente é uma área que a gente trabalha muito, rapaz. A gente tem ajudado muito no acesso à água, porque a gente, principalmente a Cauã, não sei se você sabe, a Cauã, o subsolo de Acauã, nós temos pouca água, né? Assim, a maioria dos poços que são furados aqui, né? Muita gente tem dificuldade de ter acesso à água, né? Poucas barragens também, né? A gente construímos algumas barragens já na administração da gente. A gente tem plano e tem vontade de fazer mais. É um custo muito alto. A gente tem várias solicitações de emenda, né? Quanto a essa questão de barragem, a gente sonha ainda em terminar nosso mandato, em estar fazendo alguma coisa nessa área em questão de barragem, né? Em questão de abastecimento de sistemas de água, em poços, nós avançamos muito. Eu acho que hoje aqui em Acauã não tem nenhum povoado que não tem água, né, puxada de poço e encanada, né? Porque lá eles encanam, né, para suas residências. Acho que todos os povoados. Ah, não, é minto. Acho que o posto fiscal não, porque lá tem uma barragem, mas a barragem lá ela é privada. A gente tentou, né, fazer essa ligação lá e não conseguimos, não tivemos sucesso, né, e não tem um pulso lá que sustente. O povoado já está um pouco grande, aí tem esse. Mas a maioria dos povoados e muitas comunidades, a gente já beneficiamos com poços, né? Com água encanada, com caixa, né? E aí, às vezes a gente não entrega encanada, mas a gente entrega pronto o poço, né? E aí cada um faz sua encanação naquela comunidade ali, um raio pequeno de, muitas vezes são 5, 10 famílias, 15 famílias, né? E eles fazem a ligação e a maioria, tudo tem água encanada. A gente avançou bastante na administração de Molão, já nesses nossos 6 meses agora, eu acredito que já beneficiamos várias comunidades. Agora, nesse momento, estamos trabalhando nessa questão, né? Nessa questão de água, de ligação de poços e equipando poços para que o povo tenha água, tanto do poço como questão de água encanada. E de forma que é uma das áreas que a gente tem atendido bastante, que a gente tem avançado muito nessa área. É uma área prioritária, né? A água é essencial. verdade. Minhas perguntas, elas têm essa relação de busca de informação por você ter feito parte da administração de Molão, porque eu sei que em 6 meses não dá para você resolver problemas de custos altos, né? Num curto espaço de tempo como esse. Então, eu sei que muitos resultados você só poderá mesmo apresentar efetivamente mais adiante, porque só tem 6 meses. E algumas obras, principalmente nesse sentido de abastecimento, barragens, tem um custo altíssimo. Né? E aí não é fácil para o município, principalmente do Porto de Acauã, né? Para você, em tão pouco tempo, você conseguir alcançar isso. Mas vamos avançar só mais um pouco em relação a uma área que é bem delicada e no meio dessa pandemia eu acho que até houve um fenômeno interessante que é a questão da saúde. Ali no ano passado, quando explodiu mesmo ali a pandemia, houve um fluxo assim, bem menor de pessoas indo aos postos de saúde, por receio mesmo, né, do vírus Medo. ali. E o fluxo caiu muito nos postos. Será se há, assim, eu sei que o nosso povo, ele precisa de atendimento, mas será se há também uma questão cultural de tudo as pessoas buscarem ali, conversar com o médico, mesmo quando não há nada, mas há esse hábito cultural das pessoas estarem ali. Mas, além disso, como é que o senhor avalia
a atenção básica aí no município? É uma das principais áreas, Tinei, de uma administração, né? Assim como a saúde, a educação, né? Assistência social, né? Todas as áreas são importantes, lógico, né? Isso tem que se falar. Mas a saúde, assim, a saúde ela é muito sensível, né? E aí mexe na sensibilidade, né, de cada um, mexe na nossa sensibilidade, né? Além disso, ela é uma área cara, né? Ela é uma coisa cara. A saúde, ela não é barata, ela é cara, né? Aí, quando você vai pensar por esse lado, né? Você vai pensar para quem, pelo pessoal mais humilde, né? Aí, isso torna ela mais sensível ainda, né? Torna ela mais um pouco difícil, né? Porém, tem que enfrentar, tem que trabalhar. A gente tem um tratamento especial com a saúde aqui. Nós não conseguimos fazer tudo, lógico, mas assim, a gente luta muito, a gente faz com amor, questão da educação, da saúde, porque a gente sabe, né, o quanto os mais humildes precisam da saúde, né? E aqui, como você tocou aí, é uma questão cultural, é realmente uma questão cultural, não é só porque é uma questão cultural, é uma questão porque é uma questão essencial, né? Essencial, todo mundo, né? A saúde da gente, ela, por um momento ou outro, ela vai precisar e na hora que precisa, minha primeira coisa é ir ao médico, é ir ao posto, é ir a um hospital, é procurar, né? É natural que a gente vai ficando mais velho e a saúde vai precisando, né, de mais cuidado, né? Às vezes chega numa necessidade de cirurgia, às vezes acontece alguma coisa que isso é natural, isso é natural, ocorre com natural. E quem está na administração, quem está na política tem que estar preparado para essas coisas, né? Tem que estar preparado. E aí é um fato que explica o que eu quis te dizer lá atrás, né? Da mudança dos políticos. Os políticos têm que pensar que ele não está só sendo prefeito, ele não está só sendo um administrador, mas ele é responsável por aquilo ali. Então ele tem a obrigação. Talvez ele não vai ter condição ou não vai ter como fazer, mas ele tem que se mexer, tem que ir atrás, tem que ajudar, tem que fazer as coisas estar funcionando, principalmente para essa questão da saúde, para que o povo possa, né, ter esse mínimo de atendimento que é a questão da saúde básica, né? Da atenção básica de saúde. Aqui eu acredito que a gente faz mais do que isso, porque a gente entra junto nessa administração, a gente cobra muito do nosso secretário, né? O secretário é uma área que o secretário, quem é secretário de saúde, sofre, cara, porque às vezes assim, eu falo, às vezes a gente recebe ali uma queixa, uma denúncia do secretário, ou ali de um motorista de uma van, de um motorista de uma ambulância, mas assim, eu faço tanto e gosto de fazer, e vejo Molon fazendo pela saúde, que eu também sou sensível, eu paro para pensar. Esse pessoal, eles assim, são muito exigidos, né? São muito exigidos e, assim, eles são seres humanos. Vai acontecer que uma hora eles vão pecar talvez por cansaço ou por aquela intensidade. Talvez nas outras secretarias não é tão intenso quanto é na Secretaria de Saúde, né? Eu acredito que todo secretário deve ser consciente disso, né? A população em peso, ela vem para a Secretaria de Saúde, ela vem para o postinho ali, ela vem ser atendida, né? Ela quer ser atendida pelo médico, ela quer ser atendida pela enfermeira, ela quer ser atendida ali pelos profissionais ali, porque ela necessita daquilo ali. Então, a gente cobra muito, mas eu também entendo muito essa questão, né? Entendo e procuro, assim, ser sensível no ponto de ajudar eles, né? De procurar, né? Deixar a administração à disposição, né, da saúde para a gente fazer as ações da saúde, procurar, principalmente nesse período agora que eu acredito que está melhor um pouco, Tinei. Vivenciamos um período muito difícil, essa questão da pandemia, né? Vimos muita coisa ruim mesmo. Acho que muitos perderam familiares e perderam e a gente pede a Deus por essas famílias que perderam. Eu acho que não é fácil, né? Passar, você vê, quem não perdeu, mas também viu muita gente da família se contrair o vírus, né? Muitos
não sentiram nada, como eu não senti nada, mas eu já tive gente da minha família que sentiu, né? Que ficou sequela, né? Teve outras famílias que perderam familiar, e isso não é fácil, nem para os familiares e nem para a gente ver isso, né? Mas a gente tem que passar. A gente tem que passar, Falando, estamos... Pode falar. desculpa interromper, falando nisso, prefeito, aí está em que faixa etária a vacinação? Rapaz, acho que eu vi uma mensagem hoje, eu não conversei muito com o pessoal da saúde, acho que está dos 25 aos 29, está começando dos 25 aos 29, eu acho. E já vacinamos já todo o funcionalismo, o pessoal, né, que é de linha de frente. Os primeiros são da saúde, depois passamos para todas as áreas, né, porque o setor público ele tem que funcionar para todas as áreas, educação, assistência, né, agricultura. Acredito também que a área privada também, o pessoal dos comércios, né, precisam, né, estar com os comércios atendendo o povo. Eu acho que essa área aí nós já atendemos todos e estamos agora, né, a parte de comunidade também, eu acredito que foi atendida e estamos na questão da faixa etária, está bem avançada. A vacina Bem, aqui está bem organizada, graças a Deus. Isso não é fácil, mas também não é impossível de fazer, né? Se você organizar direitinho, as coisas fluem e dá certo, né? Mas como eu ia lhe falando, a gente procura fazer o máximo pela saúde de Acauã, né? Saúde é uma área que a gente, não deixando as outras com ciúme, a gente trabalha, acredito que é uma das que a gente trabalha mais. Trabalha mais pelo fato que eu lhe falei, né? É uma área muito sensível, que o pessoal humilde precisa, e isso não é só um ou dois, todo mundo precisa da saúde. Todo mundo precisa da saúde, né? E muitos casos você não resolve pelo SUS, né? Você não resolve pelo SUS. Aí você precisa trabalhar mais ainda, né? Você precisa ajudar mais ainda, você precisa ser mais sensível ainda, você precisa ser mais preparado ainda para conviver com essas coisas e passar e trabalhar e fazer o que pode, né? Por esses casos e os demais que aparecem, né? Principalmente na área da saúde. Mas eu acredito que isso também, ela tem toda essa questão, mas é uma área que lhe dá muito com respaldo político, certeza. né? Uhum. Em ajudar na saúde, não é o fato que você ajuda, ou você ajuda para receber, né? Que aqui a gente não tem essa questão. A gente trabalha porque a gente estamos aqui, a gente, como eu falo, nosso secretário, né? A gente está aqui à disposição do povo, a gente trabalha pelo povo, a gente trabalha, né? A gente está aqui para isso, né? Mas o pessoal Verdade. reconhece essa área e o resultado sai mesmo. Então, vamos falar sobre educação e esporte. O senhor é da área de educação, professor de matemática, né? Há alguns anos, já há alguns anos, professor estadual E municipal. e municipal. Então, Isso. já está nessa luta já há Muito alguns tempo. anos, né? Então, eu gostaria que o senhor pudesse avaliar, né, os avanços e desafios relacionados à educação e ao esporte. Em relação à educação, Tinei, é um tema assim que me exige muito, né? Foi um dos temas que quando eu assumi, né, eu já tinha minha autocobrança, né? Minha autocobrança na administração. O fato da saúde ser sensível, de tudo isso que eu falei pela saúde, a gente, né, a gente trabalha, a gente investe muito na saúde, mas assim, o, você conhece muito isso, assim como, né, o que eu vou falar aqui, né, todo mundo sabe a situação do Fundeb, né? O que aconteceu com o Fundeb nos últimos anos. O recurso do Fundeb, ele não é tratado da forma que ele é tratado no recurso da saúde, lá em cima, né? Aonde se distribui o recurso, lá no governo federal, lá na Câmara, no Senado, né? E o Fundeb, ele teve muita queda nos últimos anos, teve muita queda a ponto de que você vai, eu acredito que eu tenho conhecimento hoje em Paulistano o Fundeb sobra, né? O recurso do Fundeb ele sobra. Município 0,6, o Fundeb ele não sobra. O Fundeb ele vem aqui e ele é exclusivamente, não, o valor ali é exclusivamente para tu pagar ali. Professor, e o que sobrar pouco, tu vai pagar a parte dos 40% que fica para você pagar. Então, você está no beco quase sem saída. Você não tem, com o recurso do Fundeb, tu não tem muito o que fazer, né? Paulo, Aí, até eu trabalhei no município 0,6, que em 2013, quando o prefeito para o qual eu trabalhava assumiu
o Fundeb era um valor, porque o censo, o número de alunos era um, e o piso salarial era aqui. Aí o que foi acontecendo foi que o piso subindo e o número de alunos caindo lá. Então, ele chegou em 2000, que ele foi reeleito, ele chegou no final, assim, nos anos seguintes, no segundo mandato, assim, com uma inviabilidade nessa área muito grande. A gente, isso tem, e é o que eu estou querendo falar aqui, mas isso, Tinei, também não é justificativa, né? Para Uhum. quem é gestor, certo? Porque você, Tem, mesmo não tendo isso, você tem que se virar, cara. Justamente, foi uma cobrança que eu entrei na administração, foi essa, né? Caramba, tem que encontrar uma solução, eu, né? eu sou da educação, eu tenho minha autocobrança, eu tenho que fazer algo diferente na educação. Eu vou conseguir porque eu entrei com essa determinação, né? E quem trabalha com a gente, né, também está com essa mesma vontade. Aqui a gente sofre nessa questão do Fundeb, mas assim, eu tenho que ser realista. Nós temos profissionais dedicados aqui na área da educação. Quem trabalha na educação trabalha com amor, trabalha com amor. Infelizmente, a gente não tem um investimento correto que é para dar na educação, né? Que se você investir, tem resultado. Isso é uma certeza, isso é pesquisa, isso é universidade, isso todo mundo sabe, né? Então, é o que a gente está fazendo, entendeu? Infelizmente, a gente foi pego de surpresa com essa pandemia, se tratando de educação, né? E aí, isso é natural que vai ter prejuízo, né? A aula remota, né? Esse acompanhamento remoto, ele demorou para se encaixar. Não é porque demorou, é porque a gente se demorou para se adaptar ao sistema, os alunos se adaptar ao sistema. Isso está se resolvendo muita coisa, está se melhorando muita coisa e está se dando certo. A gente não pode dizer aqui que não vai dar certo, né? O ensino remoto. É só uma questão de tempo e uma questão de adaptação e as coisas ser levadas a sério. Que dá certo, com certeza, né? Acabando a pandemia também volta para o ensino normal e aí volta, mas tivemos um certo prejuízo, né? Nesse ano todo eu fui eleito prefeito e entrei, sou da educação e tenho essa cobrança comigo. Preciso, entrei com isso, eu prometi para os secretários, prometi para quem trabalha na educação que vou tentar, como assim estou fazendo, estou me rebolando, porque precisamos investir, precisamos dar mais qualidade na educação de Acauã. Eu acho que é um dos pilares principais, né? Do futuro, né, de um município, é uma educação de qualidade, porque eu tenho certeza que ali vai mudar muito, os próximos anos ali vai mudar. Então, a gente começou essa pandemia, nos entregamos, né, para fazer funcionar as aulas remotas, né. Agora já estamos nos preparando já para a volta às aulas. Fora disso, paralelamente, estamos organizando as escolas, porque é uma realidade, Tinei, né? Nós sofremos, todo mundo pequeno sofre, né? Com escolas sem estrutura, com essas coisas. E assim, e é uma coisa que eu coloquei lá no meu plano de governo, né? É uma coisa que eu faço parte da educação, é necessário. Isso para mim vai ser uma das coisas que vai me deixar feliz quando eu terminar meu mandato. Certo? Trabalhei, procurei fazer alguma coisa diferente para a educação. E isso estou contando com a ajuda né, dos outros gestores da educação. A gente está com muita dificuldade, mas está dando certo, né? A gente já era para ter sido contemplado com os precatórios do Fundef, né? Que é um dinheiro assim um pouco complicado, né? Um pouco complicado e está tendo uma discussão muito grande em torno dele, né? Mas ele vai servir, é uma forma que a gente possa investir, a gente já vem há algum tempo já planejando, né, esse investimento, não que de forma que a gente não vá cumprir com o que os professores querem, com o que nossa classe quer, com o que eu quero, né, que é o rateamento, né, mas estamos passando por dificuldade lá em cima, está tendo uma briga danada, muita gente não quer aceitar o rateamento, né, para a gente ratear. Nós temos uma proposta de ratear 60 e 40, 60% dos profissionais da educação e 40% para a gente investir. Isso é muito dinheiro, dá para a gente fazer muito, dá para a gente fazer um investimento muito bom na nossa educação aqui. E eu tenho certeza que vai servir muito para o nosso futuro, o futuro de Acauã, para o futuro da educação de Acauã. Com essa proposta que nós vamos entrar, né, inicialmente, esse dinheiro não tá numa conta jurídica ainda, já fomos contemplados, já passou por todo o processo judicial, está lá numa conta jurídica, né, para vir para a conta do município,
a conta criada para receber esse recurso do município, né? Mas não veio ainda. Estamos aguardando acontecer isso. Acontecendo isso, a gente vai, a gente já está elaborando um plano de ação, um plano de forma que a gente investe, que a gente melhore, que a gente dá mais qualidade para esse município, para a educação desse município, certo? Mais de 40%. Né? A gente sonha ainda que vai acontecer esse rateamento, né? Que vão aceitar esse rateamento. Infelizmente, os órgãos de controle não aceitam. Eu já deixei, estou falando aqui em primeira mão para você aqui. Eu não tive nem reunião ainda. Acho que todo mundo sabe em Acauã, né? E sabe da nossa luta. Enquanto isso, que nunca fomos contra essa questão, mesmo porque eu sou professor, o secretário de Educação é professor, a coordenadora é professora, e faz parte desse quadro, porque ia ser contra uma coisa que ia ser beneficiada. Mas não é por esse lado também que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar na educação de Acauã. A gente tem que pensar que ela tem que melhorar, nós temos que dar uma educação de mais qualidade para o nosso povo, né? Para os nossos alunos, para a gente ter um município melhor, um município mais avançado, né? Diante de uma educação de qualidade, né? Então, vamos entrar com esse plano de ação dos 40%, e esses 40% vai dar para a gente investir muito, né? De forma que a gente melhore mais ainda essa educação do nosso município. E vamos aguardar, ver o que está acontecendo lá no Supremo, lá na questão do Congresso, em relação aos 60. Já fui até o tribunal, não fui ao tribunal, mas já conversei com o pessoal do tribunal em relação a isso. Lá eles só aceitam o plano de ação dos 40%, certo? Bem claro comigo que se mandar um plano de ação dos 100%, de 40% e 60% o plano é reprovado, aí você não pode usar o recurso, né? Então ele disse, ele entendeu, né? Ele entendeu tudo isso que eu estou falando para você. Eu falei para ele, expliquei para ele, falei de tudo que está acontecendo né, nessa, nessa toda essa discussão, que sou professor, né, do quadro, mas não penso porque eu vou ser beneficiado, é que sou gestor hoje e estou passando por todo esse dilema, né? E aí ele disse, a sua parte é o seguinte, é planejar os 40%, faça o plano de ação dos 40%, e você pode executar, vai ser aprovado aqui pelo Tribunal de Contas, e você pode executar quando o recurso entrar, né? Eu faço tudo isso, e aí você pode, caso contrário, ele disse que não dá certo. Mas é basicamente isso que a gente pensa para a educação, fora dessa questão do Fundef, a gente pensa também internamente, a gente está movendo os pauzinhos aqui, estamos procurando administrar melhor ainda, organizar mais ainda a nossa administração, para que sobre alguma coisa, para que a gente possa fazer algo diferente também com recurso do município, na educação, que a gente possa fazer algo na educação que a gente chegue a ter uma melhor qualidade na nossa educação, né? Isso é sonho, isso é vontade, eu acredito que vai dar certo. E esporte, prefeito? O esporte, assim, é outra área da gente, cara. Eu sou um desportista, né? Joguei muita bola, ainda jogo hoje, né? E é uma área muito atendida na nossa área. A gente incentiva muito o esporte aqui. É tanto que eu acho que hoje a Cauã já tem um time, já tem uma seleção, já tem muitos jogadores, né? A Cauã também, a sociedade em si já tem mudado, né? Diante desse grande incentivo que a gente dá. A gente não mede esforços aqui para investir na área do esporte. Eu acho que você é sabedor, nós temos um estádio de futebol gramado aqui, e somos muito gratos a Molão. Ele lutou muito por isso. Isso foi uma emenda que ele conseguiu antes de ser prefeito, com o deputado Osmar Júnior, né? Ele apoiou o Osmar Júnior, e quando apoiou o Osmar Júnior, ele disse, eu vou lhe dar uma votação, mas eu quero emendas para Cauã, né? O que ele cobrou foi isso, né? Aí, na época, o Osmar Júnior prometeu 2 emendas para ele, né? Prometeu 2 emendas. Ele disse, ele pediu, ele deu a relação do que ele podia mandar em emendas, né? Nessa relação tinha calçamento, tinha um estádio de futebol. Ele disse, eu quero um estádio de futebol. Eu quero um estádio de futebol. E Osmar disse, escolheu outro. Ele disse, eu quero um calçamento. Aí Osmar Júnior mandou um calçamento para ele, um calçamento muito grande, que ligou a Coab até a pista lá embaixo, ligou, né? Fez acessibilidade de ligação, né? Da Coab Velha até a margem da BR-407, e deu esse estádio de futebol, cara, que Ave Maria, que mudou a história da Cauã. Hoje a gente joga, isso era um sonho, né? A gente
e assistir em Paulistana, né, jogos. Eu nunca tive a oportunidade. Eu lembro que eu nunca tive a oportunidade de jogar em Paulistana. Não sei se eu fui em um treino, estou aqui tentando voltar à memória, né? Então isso era sonho, né? Uhum. Era sonho e muitas vezes a gente não imaginava que podia virar realidade, mas virou, né? Virou através dessa emenda de bolão e não foi fácil. Se depender só da emenda, a gente não tinha. É tanto que a emenda era algo em torno de R$ 500 mil. E eu acredito, eu parei os cálculos na época, a gente passou a gastar muito para ter esse estádio e ter hoje da forma que está, né? Porque uma das coisas, né, que para mim, para tu ficar por dentro aqui, não tinha a questão de sistema, né, de aguação. Como é que você ia sustentar um gramado se não tem um sistema de aguação, né? Foi uma das ações que a gente entrou, né, com parceria com a emenda, né? Eu acredito que a gente gastou mais de 200 mil nesse estádio. Ou seja, gastamos quase a metade do valor da emenda nesse estádio, mas eu acho que foi válido. Nós temos hoje um estádio aqui, um estádio com, né, que já teve campeonato, né? Molon já teve a felicidade de fazer o primeiro campeonato no estádio, né? Ele está aberto hoje, né, com todos os cuidados diante da pandemia, com os protocolos, atendendo os protocolos, né, para a gente ir lá brincar, às vezes, e eu acho que isso tem mudado a história do esporte. Fora disso, a gente incentiva demais na educação, né? A gente procura ajudar todas as competições que existem, está ajudando, está patrocinando, está contribuindo, né? A gente mantém o município quase todo, né? Que toda localidade tem campo, a gente mantém com bolas, a gente sempre está mandando bolas para a localidade, a gente incentiva demais o esporte aqui, e a gente incentiva porque a gente gosta mesmo, e o esporte é uma das coisas que, aliada ali, algumas outras, ajuda a parte da educação, que afasta o jovem, né, de partir para um lado errado, né, de partir para um lado errado. Eu acho que se ele está praticando esporte, né, ele está fazendo algo que pode até servir para ele no futuro e está livrando, né, de fazer alguma coisa de errada ali. Mas é uma área que é especial para a gente, que a gente cuida e que a gente ajuda. Eu também sou um apaixonado por futebol, mas é realmente assim uma grande conquista para a Cauã. Eu até parabenizo, porque você ter aqui um estádio aqui é assim, uma alegria muito grande. Você possibilitar esse ambiente de esporte para homens e mulheres, inclusive, é algo maravilhoso. E eu até acho que assim, é incrível como culturalmente as coisas vão até mudando. Como eu pratiquei futebol desde muito novo, eu vi essa transição de jogar simplesmente para beber para uma transição de muitos jovens que gostam de estudar, mas que curtem muito futebol. Então, ali não jogam só para farra, para beber. Claro que tem a alegria da comemoração, mas eu não me refiro à comemoração, não. Mas eu me lembro que antigamente, às vezes, a galera jogava muito só para beber. E assim, a gente vai vendo essa transição, essa mudança, e eu acho que é algo muito, muito legal da gente ver. Muito legal. Certeza, certeza, certeza. Não, aqui também, Tinei teve essa mudança hoje, eu acredito que pelo que eu entendi aí, você falou, né, na questão do jovem pensar em fazer do esporte, né, algo para a vida dele ali, né, e que ele vá mais Exatamente. além, que ele vá mais além. Isso, e hoje aqui em Acauã já tem muito isso, né? Diante do Uhum. incentivo, né, todo ano a gente faz campeonato, a gente incentiva muito esporte. Hoje já tem vários atletas de Acauã que já estão pensando, né, em sair, participar ali das peneiras, em ir, né? Então isso é Perfeito. muito legal. Isso mesmo. Então, para a gente, estamos indo já para o final, acho que nós estamos aqui com um pouco mais de uma hora de bate-papo já. Então, nós vamos aqui partir já para o final. Um bate-bola aqui, jogo rápido, as respostas curtinhas ali. A primeira é: como você se descreve, prefeito? Eita, Tinei, não é fácil não, você assim, se descrever, eu acho assim, que eu sou assim,
uma pessoa simples, né? E um pouco organizada. Eu se descrevo mais ou menos assim. Eu gosto muito desses detalhes, né? Apesar de ser prefeito hoje, eu acho que quem convive muito por perto, né? Quem, familiares, amigos, eu acho que muitos, até muitos eleitores, muita gente, talvez pensou que eu iria mudar. Eu iria mudar e que, agora é prefeito, mas assim, eu tô com tanto cuidado nessa parte, né? Para mim não mudar sem querer, entendeu? Não mudar sem querer, porque é natural, você passa a exercer um cargo público, né? E ali esses compromissos do dia a dia, essas coisas do dia a dia, pode até lhe mudar, assim, sem você perceber alguma coisa, mas eu tenho algo, tudo que eu estou fazendo de novo, eu tomo muito cuidado, porque eu não quero, porque isso é passageiro, né? É uma passagem. Daqui 4 anos eu não sei se eu vou continuar sendo prefeito. Então, por que agora, eu sendo prefeito, eu vou ser diferente agora? Né? Eu vou mudar, até aqui em casa mesmo, né? Minha forma de atender, minha forma de conversar com o pessoal, de atender o pessoal. Eu até o momento ainda, eu não mudei ainda, estou do mesmo jeitinho. Da forma que eu tá, até o final do mandato de Molão, ainda estou aqui. Estou aqui, eu atendo o pessoal no meio da rua, eu converso com o pessoal no meio da rua. Se chegar aqui em casa, eu converso com o pessoal aqui em casa, eu converso com o pessoal na prefeitura. Eu não mudei ainda, eu não tenho aquela forma. Molon já não tinha aquela formalidade, a gente não tinha aquela formalidade aqui de questão de agendar. Não existe isso aqui pra gente, né? E assim, a gente não pretende mudar, então a gente pretende continuar sendo essa pessoa. Então eu acho que eu sou uma pessoa simples, né? Vou continuar sendo simples. Agora tenho minhas organizações, né? Eu sempre fui um cara que prezei muito por essa questão da administração, né? Não só aqui quando, trabalhando aqui na administração de Acauã, na prefeitura de Acauã, mas sempre quando eu trabalhei em colégio, quando eu fui professor, quando eu fui diretor, né? Eu procurava, não é aquele organizado demais, não é aquela coisa organizada demais, mas eu procurava ser organizado com minhas coisas, um pouco organizado com minhas coisas. Então, Eu sou basicamente assim, eu acho. simples e organizado. Então, Sim. vamos para a próxima aqui. Tentar ser um pouco resumido, às vezes é difícil, né? Mas a oposição, como você descreve hoje? E aí, assim, de um modo geral, tu fala? A Ou oposição especificamente de Acauã? em De Acauã. Acauã, oposição em Acauã. Assim, entendei, no decorrer dessa trajetória, cada dia que passou, eu procurei tirar lições e aprender. E aprender, assim, muito questão de respeito, eu respeito muito. Hoje eu respeito muito. Talvez no início, quando eu comecei a me envolver com política, né? Parei naquele momento que eu fui candidato a vereador, depois eu mudei. Acho que quando eu voltei diferente, né? Eu respeito demais. E não tem diferença com a oposição, não. Eu trato assim como uma situação normal. Eu acho que são políticos também, né? Estão ali para prestar serviço. Agora, se não presta ou não, se isso aí eu não quero avaliar e nem quero falar, eu evito muito. Né? Estou te respondendo aqui porque você está me perguntando, mas eu evito muito falar nessas questões. Eu gosto muito de fazer minhas coisas, de trabalhar, né? Trabalhar e cada um faça a sua parte, né? Faça a sua parte. Se depender de mim, eu ajudo. Eu ajudo, eu estou aqui para ser parceiro, né? Agora mesmo recebemos acho que estão começando aqui um calçamento, né? Que veio pela oposição e a gente estamos lá, Molon foi para lá, ajeitou o empreiteiro da obra lá, Maria ficou maravilhado e saiu sem saber o que estava acontecendo, porque a gente foi Uhum. lá com a patroa, planeamos lá para eles fazerem o calçamento, e isso não pode, numa hora dessa não pode existir a oposição que muita gente pensa que deve existir. Eu acho que a questão política só no período eleitoral. Eu acho que a gente está aqui para administrar para o povo, e se está vindo uma obra que não é via prefeito ou via administração, mas que eu posso fazer alguma coisa, por que não? Né? Claro, Então, a oposição a gente respeita demais. Respeita e... respeito. Muito Né? bem. Então, vamos para as duas últimas agora. Os eleitores de Acauã, como o senhor os define, de maneira bem sintética.
resumida. Os eleitores? Os eleitores. É assim, é mais difícil para mim porque eu sou muito novo ainda. Estou entrando agora como prefeito agora, mas assim, numa só palavra, Se for possível. diferente dos demais. Diferente. Eu acho que o eleitor de Acauã... Eu posso explicar agora, né? Para Pode. ninguém ficar com dúvida. Eu acho que o povo de Acauã é diferente dos outros municípios. Não é porque eu trabalho aqui, não, e não é porque a gente está envolvido na política aqui. Mas o povo de Acauã gostam mais, agradecem mais o que se faz. Eu acho que avaliam, né? Avaliam a questão do trabalho, né? Tem várias virtudes aqui. O pessoal, eles entendem, né? Eu acho que precisar, todo mundo precisa, né? Principalmente quem é humilde, quem é do interior, isso é natural. Que em todo município vai acontecer, que vai ter o pé de pedra, que vai vir, isso é natural. Mas, assim, é diferente. Não vem para aproveitar, não. O pessoal não vem para aproveitar. Né? Vem, na maioria dos casos, como eu já conversei contigo aí, na questão da saúde, né? Por uma necessidade. Por uma necessidade, ou por outra, que venha beneficiar ali e venha beneficiar a comunidade. Então, é uma coisa diferente. São diferentes dos eleitores de outros municípios. Ficou claro, claríssimo. E, por fim, a última, como você define Acauã, né, sua cidade? Rapaz, a melhor cidade do mundo, cara. Eu tive a oportunidade de sair para fora, estudar, e eu nunca me arrependi, porque a Cauã, cara, a Cauã é bom demais. E foi a cidade que eu nasci e escolhi para viver aqui. Nasci, vou morrer aqui. Eu acho que não vou sair, não, porque eu gosto demais de Acauã, eu amo Acauã. Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço muito pela confiança, mesmo não conhecendo o recente portal, porque tem o quê? Um pouquinho mais de um mês que nós lançamos o portal, mas eu agradeço muito a confiança e a disponibilidade para bater esse papo tão interessante aqui conosco e da gente poder compartilhar com aquelas pessoas que nos acompanham esse conteúdo que eu acho tão relevante. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Tinei, cara. É uma coisa que eu não me nego a ninguém a participar. Bate-papo, eu acho que isso serve para você, mas serve mais ainda para mim. Eu acho que aqui eu tiro muitas lições. E eu sou muito, cara, eu sempre fui assim. Né? Minha maneira de ser sempre foi assim. Eu procurei aprender as coisas. E um bate-papo desse ele lhe renova, né? Ele renova, você toca talvez em assuntos que você já conviveu, que você já fez, mas que estava despercebido, né? E hoje a gente tocou em muitos assuntos aqui, muitos assuntos importantes, né? Tocamos em assuntos polêmicos também, mas é natural que principalmente na política, né, na administração, isso vai acontecer, né? A gente tem que estar preparado para isso. E de forma que a gente sai diferente, né? Numa entrevista dessa, a gente sai mais preparado ainda para trabalhar, para administrar o povo de Acauã, a cidade de Acauã, não só Acauã, eu acho que a gente tem que trabalhar em parceria. E desde quando eu entrei na administração de Molão, no primeiro mandato eu não tive oportunidade, né? Mas eu sempre assim, apesar de ter ido devagar, de ter entrado devagar, né? Na questão política, mas eu sempre trabalhei antes disso. Eu sempre fui de estar envolvido nas questões sociais, quando também passei para a questão administrativa, né? Eu sempre procurei, sempre tinha vontade de ter parceria com os municípios vizinhos. E hoje, do segundo mandato de Molão para cá, sempre tivemos uma parceria muito boa com os municípios vizinhos. Eu não sei, eu não posso aqui te dizer e te falar em relação à administração dos municípios vizinhos, mas posso te dizer que a gente tem uma relação muito boa e que isso ajuda. E nós somos muito abertos aqui em Acauã. Somos abertos para Paulistana, mesmo sendo um município pequeno, Paulistana é um município grande, mas somos abertos para Paulistana, né? Somos abertos para Jacobina, somos abertos para Queimada Nova e para Betânia. E isso tem ajudado muito a gente aqui em Acauã. Acredito que tem ajudado os outros municípios também.
e acredito que tem que ser dessa forma, né? Tem que ser dessa forma, porque com certeza nós vamos ter uma região melhor ainda, né? Com isso, se unirmos forças, né? Se trabalharmos em conjunto, né? E isso só tem a ganhar a Cauã, só tem a ganhar os outros municípios que fazem vizinhança com a Cauã. Verdade. Valeu, Pois, obrigado. muito obrigado, Paulo, e boa noite e bom trabalho aí em Acauã. Valeu, cara, obrigado. Eu desejo sucesso aí pro portal. E estamos aqui à disposição, viu? Na hora que Obrigado. precisar, quiser uma entrevista, vai nos ajudar bastante também. Valeu, um abraço a todos. Boa noite. Boa noite.